Eu queria que você lembrasse também de uma coisa muito importante, as transformações políticas, porque, olha, nós já vemos, né? A gente vem fazendo esse exercício aí faz tempo, hein? Se você tem transformações econômicas, se você tem transformações sociais, você vai ter transformações políticas, tá? E aí eu queria que você puxasse a memória das aulas sobre as revoluções inglesas, lembra delas? 1688. Aí, se você fizer uma sugestão, você tem que pensar, olha, foi 100 anos antes, arredonda, né? Foi 100 anos antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um número fácil de memorizar. Você decora celulares muito mais complexos na balada, hein? Como eu estava dizendo, a Revolução Inglesa é 100 anos antes da Revolução Francesa, porque 100 anos antes a burguesia inglesa já estava suficientemente forte para limitar o poder do rei, tá? Então, a Revolução Puritana, né? Acho que você deve se lembrar, depois veio a Revolução, né, Gloriosa. Então vamos pegar a Gloriosa, porque isso você vai ver na aula específica sobre as revoluções inglesas, tá? Então, em 1688, né, o rei foi derrotado e a burguesia adotou um sistema chamado monarquia parlamentar, né? Como eu sempre falo para vocês, pessoal, analisa o que você está lendo. Olha, monarquia, o rei continua existindo, sim, mas parlamentar, ou seja, ele reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, né? Pelas mãos do primeiro-ministro, que é indicado pelo parlamento. Então, e esse parlamento ele é burguês, né? Ele é essencialmente burguês. O voto era censitário, só votavam, né, os proprietários. Então, né, você tem que pensar nisso, né? O poder está nas mãos da burguesia. Então, a burguesia cria leis que vão, né, tirando os entraves que, né, existiam na época do feudalismo e vai abrindo espaço para a Revolução Industrial. Então, olha, essa questão aqui eu queria fazer com você pelo seguinte: você pode ser cobrado sobre as razões do pioneirismo inglês, né? Então, você tem que pensar que a Inglaterra, né, também vai derrotar os seus adversários ao longo da Idade Moderna em guerras, ou seja, né, o uso da força. Então, destacando aí a guerra contra a Espanha e contra a Holanda. Não se preocupe com essas guerras, elas são de pouca proporção e quando cobradas, geralmente, né, são cobradas como nós estamos fazendo aqui. Em relação ao Tratado de Methuen, foi um tratado conhecido como Panos e Vinhos, um tratado assinado entre Portugal e Espanha. Isso vai beneficiar muito, né, a manufatureira, né, a indústria manufatureira inglesa. Nós vamos falar disso quando falarmos do Brasil. O tráfico negreiro foi um tráfico, né, que vai render muitos lucros para a Inglaterra. A política dos cercamentos nós discutimos já nessa aula, né, assim como os aspectos políticos. Por isso, eu queria aqui me deter mais nessa questão da mentalidade capitalista. Então, para muitos autores, o capitalismo, né, se desenvolveu, entre outros aspectos, por essa religião, né, no caso calvinista, que, né, não via problema na atividade comercial, nas atividades lucrativas e assim por diante. Tá? Então teria sido um fator, né, cultural, né, no caso religioso, que favoreceu o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. E finalmente as grandes reservas de carvão e ferro que existiam na Inglaterra. Sempre lembrando que se não tivesse uma burguesia empreendedora para tirar essa riqueza do subsolo, né, não adiantaria nada ter essas reservas de carvão e ferro. Tudo bem? Olha, esse quadro comparativo entre a primeira e a segunda Revolução Industrial, nós vamos voltar a colocá-lo, né, quando a gente for discutir a segunda Revolução Industrial. Mas eu queria já que você começasse a, né, se familiarizar, porque os vestibulares fazem muito essa cobrança, a comparação entre a primeira e a segunda. Então, né, na primeira, que foi a aula de hoje, você percebeu, a industrialização estava restrita à Inglaterra, o liberalismo, né, prevaleceu, ou seja, a não intervenção do Estado na economia, a ideia, né, da livre concorrência, o vapor foi a força motriz, acho que ficou claro, né, o setor têxtil foi o primeiro a se mecanizar, e a matéria-prima era o ferro,
e o carvão nessa primeira fase? Pessoal, como a Revolução Industrial é um processo, né, gradual, não tem uma data muito precisa, mas os historiadores escolhem 1760, mais ou menos, como referência. Legal? Então é isso, essa é a que nós chamamos de primeira Revolução Industrial. Tá? No século XIX, nós vamos ter a segunda Revolução Industrial, uma outra aula, nós vamos voltar a falar sobre isso.